Olá, eu sou Fabiana Costa, nutricionista, educadora física, doutora em ciências nutricionais, mestre em ciências médicas e pós-graduada em nutrição e atividade física e nutrição funcional. Eu vim aqui hoje falar um pouco para vocês sobre exercício físico e equilíbrio hidroeletrolítico. Eu escolhi esse tema porque eu considero que no dia a dia, tanto o praticante de exercício físico como o atleta, os treinadores e até mesmo nutricionistas tendem a negligenciar essa hidratação, esse equilíbrio hidroeletrolítico durante o exercício. Bom, então eu trouxe alguns aspectos sobre o tema que podem nortear o nosso atendimento enquanto nutricionistas. Me baseei em algumas publicações nacionais e internacionais, entre elas da Associação Dietética Americana, do Colégio Americano de Medicina do Esporte e também da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, além de outras publicações pertinentes sobre o tema. Bom, aproximadamente 60% do nosso corpo é formado por água. E aí, considerando o indivíduo então de 70 quilos, ele teria aproximadamente 42 quilos de água. Essa água ela fica tanto no espaço intracelular como extracelular. E considerando o espaço extracelular, fica tanto no interstício como também presente no plasma sanguíneo. Ocorre uma perda hídrica e uma reposição hídrica em nosso organismo. Considerando então essa perda hídrica, ela é realizada de que forma? Por meio da pele, por meio do suor, da respiração, pulmões, da urina e também das fezes. Considerando então uma temperatura adequada, essa perda seria de aproximadamente 2,5 litros diários. E essa reposição? A reposição hídrica ela não é realizada apenas pela ingestão de líquidos, mas também pela ingestão de alimentos. E além disso também pela água corporal, água metabólica produzida pelo nosso próprio organismo na metabolização dos macronutrientes. Claro que isso em percentual menor em relação à ingestão hídrica. Muito bem. E o que acontece então durante o exercício em relação ao nosso equilíbrio hidroeletrolítico? Durante o exercício ocorre a contração muscular, com a contração muscular ocorre a produção de calor. Bom, a nossa temperatura para ficar em equilíbrio, ela deve estar em torno de 37 graus Celsius. Com essa produção de calor provocada pelo exercício físico, essa temperatura corporal pode elevar muito. Para vocês terem uma ideia, no exercício intenso e prolongado, a nossa taxa metabólica pode aumentar de 20 a 25 vezes em relação à nossa taxa metabólica de repouso. Sendo assim, a temperatura corporal pode aumentar em 1 grau Celsius aproximadamente a cada 5, 7 minutos. Isso pode gerar um aquecimento importante e, consequentemente, gerar riscos à saúde. Além disso, durante o exercício, existe uma captação de calor do ambiente. Então, fica claro que é importante, que é necessário, que é fundamental essa perda de calor. Como é que existe então essa perda? Qual é o mecanismo da perda de calor? O mecanismo fisiológico seria então uma redistribuição desse sangue. Ou seja, existe uma vasodilatação periférica, o sangue então ele vai para a periferia com a intenção de que haja então uma troca de calor com o ambiente, promovendo assim o suor. Mas o nosso resfriamento corporal ele não se dá apenas com suor. Precisa que ocorra a evaporação desse suor, efetivamente para que haja o resfriamento corporal. Só que essa evaporação ela depende de vários aspectos, entre eles da temperatura ambiente, da umidade, vento, da vestimenta, Inclusive a gente tem hoje, na indústria do esporte, vários equipamentos, roupas, tênis, voltadas justamente para evitar esse aquecimento e também para promover, facilitar, essa troca de calor com o meio ambiente. Muito bem. Então com isso fica claro, que existe uma concorrência entre os músculos em exercício, que também precisam de oxigênio, que também precisam de sangue, e esse sangue que vai ser deslocado para a periferia. Então, com isso, pode acontecer uma queda de desempenho, a sensação de cansaço. Paralelo a isso, não são só os músculos que precisam de sangue, Vários órgãos, incluindo aí os rins, o fígado, precisam também de sangue. Com isso, gente, essa concorrência vai gerando, um certo desconforto nesse indivíduo. Como, por exemplo, desconforto gastrointestinal, que pode acontecer,
pode acontecer dor de cabeça, sensação de secura de boca, garganta, lábios rachados, sensação de irritabilidade. Então, tudo isso pode acontecer em função dessa concorrência, né, de sangue mesmo, para onde esse sangue vai ser predominantemente deslocado, né? Bom, então, fica claro aqui que é importante o resfriamento do nosso corpo. Esse resfriamento ele é promovido, então, pelo suor, que também a evaporação, como a gente falou, mas, gente, com esse suor ocorre o quê? A perda hídrica, a perda de água corporal total. Com isso, também, a perda do volume plasmático, a redução do volume plasmático. Então, quando o nosso coração bate, aquele volume de ejeção, ele acaba sendo reduzido, porque a gente tem menos sangue, certo? Com essa redução do volume de ejeção, uma reação de mecanismo de defesa seria o quê? O aumento da frequência cardíaca, que esse coração vai bater mais rápido para tentar suprir essa redução do volume de ejeção. Bom, o débito cardíaco ele é representado justamente pela frequência cardíaca vezes o volume de ejeção. E será que esse débito cardíaco se mantém em equilíbrio com esse aumento da frequência cardíaca? Não necessariamente. Então, muito frequentemente, esse débito cardíaco fica reduzido, porque apesar de ter acontecido o aumento da frequência cardíaca, o volume de ejeção diminui, então a gente não consegue manter o débito cardíaco. Muito bem, então a gente pode observar aqui um impacto, né, dessa perda de líquidos durante o exercício físico. Claro que vai depender de vários aspectos, mas vamos chegar lá. Bom, no suor, quando a gente perde suor, existem eletrólitos naquele suor, entre eles o sódio, o potássio, o cloro, o magnésio. E também, gente, essa composição de eletrólitos no suor, ela não é uniforme entre as pessoas. Existe uma margem de diferença entre as pessoas. Mas o que ocorre é que com a sudorese vem a redução desses eletrólitos, principalmente do sódio. Então, nós temos que nos preocupar com uma sudorese excessiva, em que pode haver, né, a redução importante de água e também redução importante de eletrólitos, principalmente o sódio, representado pela hiponatremia. Logo, a nossa preocupação seria em evitar a desidratação e evitar a hiponatremia. A literatura aponta que uma perda da massa corporal total acima de 2%, e isso vai depender também da modalidade, tem algumas particularidades aqui, mas de um modo geral é apontado que uma perda superior a 2% da massa corporal total já aconteceria uma perda na capacidade cognitiva, mental, aeróbia, que vai, dependendo dessa proporção, causando um desequilíbrio, que pode ser inclusive um desequilíbrio intenso, que pode chegar a um aquecimento importante da temperatura central, tendo até mesmo o risco de morte. Por isso tem que haver essa preocupação, tem que haver esse conhecimento, né? Tanto por meio do atleta, como também pelos treinadores, das pessoas envolvidas ali, inclusive o nutricionista, né? O controle da nossa temperatura corporal é realizado via sistema nervoso central, mais especificamente pelo hipotálamo, onde existe o centro regulador da temperatura corporal. Então, por meio de receptores na pele, com o aumento dessa temperatura corporal, o que vai acontecer? Um mecanismo compensatório, como por exemplo, o aumento da sensação de sede, a redução da diurese, o aumento da retenção de sódio, para tentar compensar então e promover um possível, né, reequilíbrio hidroeletrolítico. Bom, agora eu vou mostrar para vocês então alguns slides para ilustrar um pouquinho mais sobre o tema para facilitar o entendimento. Dentro do contexto então dessa relação que existe entre a perda de massa corporal total e o estado de hidratação, eu trouxe para vocês aqui um artigo que vai ilustrar sobre isso. Vamos lá. Esse artigo aqui, essa tabelinha aqui, está mostrando o percentual de perda de peso corporal. Muito bem. Então a gente considera aqui o indivíduo como euhidratado, ou seja, com estado adequado de hidratação, uma desidratação mínima, significativa ou até mesmo grave. Essa é uma tabela que alguns autores não consideram exatamente esses valores, mas norteiam para que a gente possa entender que existem diferentes graus de hidratação. Então, uma diferença de peso entre 1% a menos ou a mais seria um estado de euhidratação. Mas como assim aumentar o peso durante o exercício? Isso pode acontecer dependendo de quanto a pessoa ingerir de líquido, certo?
Desidratação mínima de -1 a -3% de perda de peso, hidratação significativa de -3 a -5%, hidratação grave quando se perde mais do que 5% do peso corporal total. Bom, alguns autores consideram 6%, outros 7%, mas é importante a gente saber que vai ficando cada vez com maior risco de comprometimento à saúde, né? Quando a gente fala de desidratação intensa. Uma forma da gente observar isso na nossa prática clínica é identificar e perguntar para esse indivíduo, né, a coloração da urina dele. Pedir, inclusive, que ele faça esse registro no dia a dia, né, de atividade dele. Então, quanto mais escura a urina, mais indicativo de desidratação. É óbvio que outros motivos podem levar também à coloração, uma coloração mais escura da urina. Entre eles o uso de medicamentos ou até mesmo uma infecção urinária, mas é importante esse controle, tá? Muito bem. Eu trouxe aqui um artigo de revisão que eu acho que ele é bem interessante, que ele fala, né, sobre a hiponatremia e especificamente em exercícios de longa duração, que é onde tende a acontecer, que pode ocorrer a hiponatremia, e ele traz algumas recomendações práticas que eu depois, em outro momento, eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai priorizar aqui um pouco para poder identificar o que seria, então, essa hiponatremia. Ela é representada, gente, pelo o sódio sérico inferior a 135 milimol por litro. Muito bem. Quais são os maiores fatores de risco que esses autores trazem para a gente aqui? O primeiro fator de risco, gente, é justamente exercícios com duração superior a 4 horas. Por isso eu quero chamar a atenção para vocês aqui que a preocupação deve ser em relação ao sódio, em relação à hiponatremia, para atividades de longa duração. Isso não é para exercício, para atividade de 1 hora de duração, 1h30, 1 aula de spinning, enfim. A gente tem que avaliar bem isso, para não ficar repondo, muito frequentemente são usados os isotônicos para essa finalidade, para não ficar também excedendo a quantidade de sódio. Outros aspectos, né? Às vezes acontece o consumo excessivo de fluidos. Então o que seria isso? É aquela pessoa que bebe água muito além da sua sede, que bebe muita água ou outros fluidos também, e aí pode haver o quê? Uma expansão do volume plasmático, acontecendo assim uma hiponatremia por diluição, ou seja, a quantidade, a proporção de sódio ali pode ficar baixa. Então a gente pode ter uma hiponatremia por diluição. Treinos inadequados, pessoas do sexo feminino e também pessoas com índice de massa corporal mais baixo ou muito elevado também ficam mais suscetíveis à hiponatremia. O estresse ambiental, o ambiente também é fundamental para esse aspecto. Medicamentos específicos, entre eles alguns tipos de anti-inflamatórios que eventualmente esses atletas podem estar usando. E o que ele mais chama atenção aqui, gente, nesse artigo, é a falta de conhecimento. Como eu comecei falando para vocês, né, que esse tema normalmente é negligenciado, então tem muita falta de conhecimento acerca desses riscos, né, tanto da desidratação como da hiponatremia. Muito bem. E aí eu trouxe para vocês um artigo também que eu achei interessante, que ele mostra pra gente a distribuição do sódio sérico. A gente já sabe que o ponto de corte ali para hiponatremia seria de 135 milimol por litro. Ele mostra essa distribuição de sódio sérico em 196 ciclistas, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, no percurso de 109 quilômetros. O que a gente observa ali? Ali embaixo, né, que na parte inferior, a concentração de sódio depois, né, da atividade. Então a gente observa uma concentração média em torno de ali, uma maioria, né, que é a distribuição das pessoas, né, o percentual de pessoas. Então, que grande parte desses indivíduos apresentaram lá esse nível entre 142 e 143 milimol por litro. A gente vê também alguns valores que vão se distanciando, né, desse valor que mais foi frequente, e a gente observa aqui, do ladinho esquerdo, apenas um indivíduo apresentando hiponatremia. Nesse estudo, né, os autores eles ofertaram o sódio adequadamente para esses indivíduos. Mas o que chama atenção aqui que eu vou mostrar para vocês na tabela 2? Aqui é o seguinte, presta atenção, gente. Esse ponto zero ali é a mudança de peso, ou seja, perda ou ganho corporal. Do lado esquerdo, as pessoas que perderam peso, o que é esperado numa prova de longa duração. E do lado direito, as pessoas que ganharam peso. O que a gente pode observar? Que a maioria, cada bolinha daquela ali, seria representada, então, por um indivíduo
a maioria ali perdeu peso. Que se espera isso mesmo, tá? Uma pequena parcela ganhou peso. E o que a gente pode observar ali naquela marcaçãozinha em relação ao ponto de corte que menos que 135 milimol de sódio por litro de sangue, a gente observa lá que tem hiponatremia. E apenas um indivíduo, uma mulher, apresentou hiponatremia. E o que a gente pode fazer um link ali? O que o artigo traz pra gente? Que essa pessoa que apresentou hiponatremia foi a pessoa que mais ganhou peso. Então, gente, esse é um aspecto importante, né? Para o quanto essa pessoa vai repor essa perda hídrica. Porque se ela for exagerada, ela pode ser inadequada e até mesmo de risco, que foi o que aconteceu aqui, tá? Então, isso é um ponto importante. Bom, então, isso a gente já sabe, né? O aumento do esforço físico, se ocorre uma inadequação da reposição hídrica e também dos eletrólitos, podem haver distúrbios orgânicos. Quais seriam os principais distúrbios orgânicos, né? Espasmos musculares involuntários, as famosas câimbras. Portanto, a gente deve perguntar isso na nossa anamnese, na nossa investigação, se isso ocorre, principalmente ocorre nos músculos que participaram daquele exercício físico, né? Mas pode ser durante o exercício ou até mesmo depois do exercício, pode ser durante a noite, tá? Exaustão induzida pelo calor, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Palidez, a pressão arterial cai, cefaleia, náuseas, vertigens, arrepios, sensação de fraqueza. Isso pode ter dimensões diversas, né? Desde pouca sensação até muita sensação. Pode até impedir a continuidade no exercício. E o mais grave de todos seria a insolação, a internação, que essa pessoa precisa ser rapidamente, né, submetida a uma intervenção, porque tem risco de morte. Alguns sinais que são importantes para a gente poder avaliar na nossa avaliação nutricional. Sinais agudos de hipoidratação, de desidratação. Náuseas, baixa capacidade de concentração, fica tonto, irritado, um cansaço normal, além de esperado. E sinais crônicos, perda de apetite, a urina escurecida, pouca ou nenhuma frequência urinária, observar, né, pedir para o nosso atleta ou praticante de exercício observar se está havendo alguma alteração em relação a isso. E as famosas câimbras, que são muito frequentes. Muito bem. Então, quando a gente pensa em hidratação, a gente pensa em dois aspectos. Reduzir o risco de desidratação e também o risco de hiponatremia, que nós já sabemos que a hiponatremia ela ocorre em atividades de longa duração. Muito bem. Dentro dessa questão do equilíbrio hídrico, é fundamental nós termos em mente o seguinte conceito: o que sai é o que entra, certo? Então, isso aí que vai gerar esse equilíbrio hídrico. Existe um pressuposto, né, que para cada grama de suor, 1 grama de perda de peso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que solicitar para esse atleta, para esse praticante de exercício físico, então, que ele se pese antes e após o exercício. E é óbvio, gente, que dependendo da pessoa, do praticante e até mesmo do atleta, ele pode variar o local de treino, a intensidade do treino, a duração do treino. Então, não basta 1, 2, 3 vezes essa medição, né, se pesar. Precisa ser com certa frequência e estar sempre mostrando, apontando isso para o nutricionista de acordo com a rotina de treino. Então, isso é muito importante que seja feito para que a gente possa, de fato, né, estimar essa perda hídrica, essa perda de peso. Muito bem. Então, existe uma coisa que a gente pode fazer, uma conta que a gente pode fazer, que seria, então, a taxa de sudorese, que ela pode ser em mililitros por minuto ou litros por hora. E como é essa fórmula? Como é essa continha? É bem fácil. A massa corporal total pré-atividade menos a massa corporal pós-atividade mais o quanto essa pessoa consumiu de líquidos durante a atividade menos o quanto ela urinou. No caso aí, a gente precisa realmente pedir que essa pessoa avalie, né, meça mesmo esse volume de urina por meio de um potinho, a gente tem até específicos para isso, que podem ser utilizados para isso, dividido pelo tempo da atividade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um praticante de exercício físico intenso por 60 minutos. Antes do exercício ele tinha 80 quilos, ele consumiu 500 ml de água durante o exercício e no final do exercício ele estava com 78,9 quilos. Isso é uma média, tá, gente? Como eu falei para vocês, que tem que ser uma média. Qual seria, então, a taxa de sudorese? Isso pode ser, né, se a gente quiser
planejar isso aqui, ter essas informações para um planejamento, né, dietético e hídrico, ok, deve ser uma média. Mas se você quiser pontualmente avaliar também, pode acontecer. Só que isso não nos traz grandes informações, né? Muito bem. Qual a taxa de sudorese nesse caso aqui? 80 quilos iniciais, menos 78,9 finais, mais 500 ml de líquidos, que ele consumiu líquidos, menos 0 porque ele não urinou, dividido por 60 minutos. Então, neste caso, a taxa de sudorese foi de 8,35 ml por minuto. E eu trouxe para vocês um artigo bem simplesinho, mas eu acho que ele ilustra muito bem isso que a gente quer falar. Muito bem. Foi um estudo nacional, que o objetivo foi mensurar justamente isso que a gente acabou de falar agora, né? Que é a taxa de sudorese, e verificar o consumo hídrico de jogadores de futsal. Um consumo hídrico voluntário, de quanto eles quisessem, tá? Só foram 25 atletas do sexo masculino, adolescentes, né? Uma média ali de 11,11 anos, alguns até ainda na infância, no finalzinho da infância, peso médio de 41,6 quilos, e durante o treino eles poderiam beber água à vontade. E também teriam que avaliar esse volume de urina. Vamos ver então o que esses autores encontraram. Muito bem, vamos observar aqui esse gráfico, né? Cada pontinho desse aqui, azul, é um atleta. Ali eu marquei para vocês o zero. O que é aquele zero? Abaixo daquele zero houve a perda de peso, porque aqui a gente está falando de ganho ou perda de peso corporal. E acima do zero a gente tem o ganho, né? Falei para vocês que em algumas situações pode ocorrer o ganho de peso. O que a gente observa aqui? Alguns ganharam, alguns perderam. Muito bem. E aí, a média de perda de peso, que os autores também trouxeram para a gente, foi de 0,5% do peso corporal. E os autores observaram uma grande variação, né, entre os atletas, que é um ponto importante, né, para chamar atenção. Porque às vezes a gente pode imaginar assim, para tal modalidade é dessa forma. E não é assim, né? Não é assim. Porque cada um vai ter a sua particularidade. Então, isso está bem observado aqui nesse slide. Aqui foi o consumo hídrico de cada atleta, dos 25 atletas. A gente pode observar ali, olhando rapidamente para essa tabela, olhando rapidamente para esse gráfico, que teve um atleta ali que ingeriu aproximadamente 1,5 litro e teve um atleta ali que não ingeriu absolutamente nada, né? Então, uma grande variabilidade observada. Os autores também mostram essa tabela, que é uma tabela interessante, que ela apresenta cada atleta e embaixo a média de vários fatores, entre eles o peso inicial, o peso final, que nós já vimos por meio de um gráfico que já foi mostrado, o volume ingerido durante o exercício, o volume urinado e, por fim, a taxa de sudorese. Muito bem. O que a gente pode observar aqui com esses resultados, né? Olhando detalhadamente esta tabela? A gente observa, gente, que o consumo médio durante a atividade foi de 600 ml, tendo uma variação de 0 a 1.500, ou seja, uma grande variação entre os atletas, considerando um consumo voluntário, né? A taxa de sudorese também variou bastante, 2,5 a 24,4 mililitros por minuto. Então, assim, não basta a gente olhar para o valor da média somente, né? Porque houve uma variabilidade muito, muito grande. E aí, concluindo, então, uma grande variação entre os atletas. Isso, gente, é importante chamar a atenção, né? Para que a gente possa ter já esse conhecimento prévio na hora de pensar em prescrever. Muito bem, a conclusão que os autores chegam: a taxa de sudorese, o percentual de perda de peso e o volume de líquidos ingeridos pelos atletas de futsal, né, especificamente aqui, variou amplamente, ainda que a maioria tenha terminado o treino com a hidratação adequada. Certo? Então isso é uma coisa que a gente deve parar, prestar atenção, né, ter uma literatura disponível para isso, para que a gente possa então nortear o atendimento. Gente, por que essa variação? Porque existem várias características individuais que vão então favorecer ou não, né, essa necessidade de ingestão hídrica. Uma delas, a massa corporal, a própria composição corporal, a idade, o sexo.
uma predisposição genética, uma eficiência metabólica. Quanto mais treinado, mais o indivíduo apresenta essa eficiência metabólica, nível de treinamento e nível de aclimatização. O que seria o nível de aclimatização? Aquela pessoa, então, que já está acostumada a treinar em ambiente, por exemplo, com uma temperatura mais elevada, ou com uma umidade aumentada. Então, é preciso também que ele tenha essa aclimatização. Quanto mais treinado, mais ele vai ser aclimatado. Muito bem. Então, isso não depende somente do indivíduo propriamente dito. Depende também, óbvio, né, do tipo de atividade, em que ambiente essa pessoa está exposta. Aí podemos pensar em temperatura, em umidade, vários aspectos que a gente já comentou. Intensidade desse exercício, duração desse exercício, né, quando a gente pensa principalmente nos eletrólitos. E outra coisa que também é importante, gente, é o volume, né, de treinamento e também a frequência. Por quê? Às vezes tem pessoas que treinam 2 vezes por dia. E muito frequente, dependendo do tipo de atividade, não dá tempo de se reidratar totalmente. Então a gente precisa de um tempo para esse corpo se reequilibrar, se reidratar efetivamente. Então é uma outra questão que pode prejudicar a hidratação. Muito bem. Então, falando para vocês, né, no iniciozinho eu disse que a perda média, uma temperatura adequada, seria de 2,5 litros de líquido ao dia. Tanto de perda como de reposição. Então, vamos ver aqui. Partindo de uma temperatura normal, que seria esse valor, né, de 2,5 litros, para uma temperatura elevada e um exercício prolongado. Então, esse valor vai lá de 2,5 e subindo para 3,400 e até mesmo para quase 7 litros ao meio. Então, uma diferença, 7 litros ao dia. Então, é uma diferença bem importante. Então, temos que prestar atenção, gente, na temperatura, no ambiente, na duração. Trouxe para vocês também um estudo interessante, que é um artigo de revisão, que a gente vê aqui do lado esquerdo, né? Vários estudos diferentes que foram compilados aqui nesse estudo maior e que cada autor desse aqui, cada estudo desse aqui avaliou modalidades diferentes. Então, o que aqueles autores queriam ver aqui? A taxa de sudorese em diferentes modalidades esportivas. Será que é diferente? Vamos ver. Marquei aqui para vocês verem. Por exemplo, no waterpolo, os autores identificaram ali naquele estudo uma média de 0,29 litros por hora de taxa de sudorese. Já nesse outro estudo que avaliou indivíduos tenistas, né, atletas tenistas, o valor médio foi de 2,6, portanto bem superior aos praticantes lá de waterpolo. Beleza, então a gente consegue ver aqui uma diferença por modalidade. Mas além disso, gente, podemos observar também uma diferença bem importante da taxa de sudorese de indivíduos que praticam o mesmo esporte, ou seja, os tenistas, uma variabilidade de 1,79 de taxa de sudorese até 3,41. Então, uma diferença muito grande entre os próprios indivíduos dentro da modalidade, tá? Então, são aspectos importantes que a gente tem que chamar atenção, porque senão a gente fica trabalhando muito com média, e aí pode não dar certo, né? E o Colégio Americano de Medicina do Esporte, de 2007, ele traz, em média, a taxa de sudorese, né? Uma variação seria de 0,5 a 2 litros por hora, e da Associação Dietética Americana, de 0,3 a 2,4 litros por hora. Então, mostrando pra gente, assim, algumas sugestões, né, pelos documentos. Muito bem. Aqui seria o seguinte: o valor predito de taxa de sudorese em litros por hora para corredores em diferentes velocidades, considerando de 8 km por hora a 15 km por hora e também, gente, variando a temperatura. Olha só o que esses autores mostraram para a gente aqui. Indivíduos com peso mais leve, ou seja, 50 kg, numa temperatura mais fresca, né, mais fria, e numa velocidade mais amena, a taxa de sudorese seria de em torno de 0,43. Por outro lado, um indivíduo mais pesado, num ambiente mais quente, ficaria em torno, e correndo, né, numa velocidade mais elevada, ficaria em torno de 1,76 essa taxa de sudorese. Então a gente observa aqui, gente, grosseiramente olhando nesse artigo, né, que vai depender do peso do indivíduo, da temperatura, da velocidade, ou seja, da intensidade daquela modalidade. Então, todos esses aspectos devem ser considerados com muita atenção.
Muito bem. A taxa de suor ali variando de 0,5 a 1,8. Por que é importante chamar atenção para isso? Porque nós vamos, gente, reidratar, nós vamos ofertar fluidos para esse indivíduo de acordo com a perda. Nós não falaremos hoje nessa aula sobre as recomendações de reposição. Estou só mostrando os princípios básicos, as bases para a prescrição. Mas em outro momento eu vou falar com vocês sobre as recomendações, efetivamente. Mas aqui a gente tem que saber essas bases, tá? Nesse artigo aqui, publicado em revista nacional, os autores destacam, né, a importância dessa preocupação da hidratação em atletas de endurance, em exercícios de endurance, ou seja, de longa duração, alertando assim a importância de programar essa hidratação. Muito bem. O que a gente tem que pensar enquanto nutricionista? Gente, baseado nisso que a gente conversou até agora, fica muito claro que essa hidratação precisa ser individualizada, que esse planejamento hidroeletrolítico deve ser individualizado. E alguns aspectos a gente tem que pensar, né? O indivíduo não deve iniciar o exercício dele mal hidratado. Então, pensar numa hidratação prévia. Acompanhar a frequência, o volume e a cor de urina, de uma forma subjetiva. Isso é importante. A gente perguntar, anotar, acompanhar em relação a isso com o nosso cliente. E uma preocupação grande com aqueles atletas que fazem voluntariamente mesmo, né, essa desidratação, porque são atletas envolvidos em provas, né, que dependem de categoria de peso, que ele precisa perder tanto peso até tal dia, e aí complica que muitas vezes eles fazem estratégias bem rígidas e é mesmo de risco, né, para perda de peso e, consequentemente, de líquido. Muito bem. Então, o que a gente tem que pensar? Para finalizar aqui a nossa fala, né? A hidratação, quer dizer, pensar em hidratar o praticante de atividade física, o atleta. Para isso, a gente precisa, gente, de conhecimento teórico, como algumas coisas que eu já apontei para vocês aqui, que é, obviamente, que não se esgota nisso, mas também com a nossa prática, né? Experimentando. E uma coisa muito importante que eu queria chamar a atenção para vocês é que vocês não façam as grandes alterações de uma vez só. Então, observa o que esse atleta faz. Conheça, né, via anamnese, a rotina dele, e aí você vai anotando e vai aos pouquinhos ajustando. Ajustando como? De acordo com as diretrizes, que a gente não está mostrando aqui ainda, mas que em outro momento eu mostrarei para vocês, tá? Esses aqui foram os principais artigos que eu falei para vocês, que são considerados documentos, né, acerca do tema. E eu queria apontar para vocês, finalizar aqui minha fala, dizendo, né, o quanto que a nutrição, incluindo a hidratação, né, são importantes quando associadas ao treinamento adequado, ao treinamento ideal, né? E aí a gente vai ter uma situação, né, propícia para o sucesso do atleta. Então isso aí, gente, perpassa, né, pelo nutricionista, pelo próprio atleta, educação alimentar e nutricional, ele entender, ele querer modificar, ele aderir. Os treinadores, né, também com conhecimento, não só da própria modalidade, mas também sobre algumas orientações em relação à alimentação, nutrição. Isso é muito importante, porque vai cercando esse atleta, né, essa equipe, de orientações adequadas, pertinentes, reduzindo o risco, então. Então, eu espero ter contribuído para vocês, né, para a formação de vocês, para os planos alimentares de vocês, para os planos de hidratação que vocês podem vir a fazer a qualquer momento. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.